Não, 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 você não está enganado, você não está no Geek Brasil, você está no Geek Wars. Este vai ser o meu novo canal para eu conversar com vocês sobre Star Wars. Há algum tempo eu ando pensando, matutando aqui como eu devo falar de Star Wars para vocês. Provavelmente vai estar na aba de comunidade do canal do Geek Brasil os vídeos de Geek Wars para a gente conversar sobre esse universo inacreditável, incrível, criado pelo George Lucas lá da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80 e até hoje, depois de mais de 40 anos, ainda ecoa na mente de vários fãs pelo mundo. E eu sei que eu já falei aqui, na verdade não aqui, né, mas lá no Geek Brasil, várias vezes sobre Star Wars, tanto nos vídeos de Black Clover, One Piece, e aonde dá eu tento encaixar algum conteúdo de Star Wars pra gente conversar. E, é claro, se a gente vai começar a falar de Star Wars, vamos começar do começo, vamos falar sobre como começar a assistir Star Wars. Existe uma melhor forma, existe uma maneira melhor, existe um conceito melhor para falar de Star Wars? Existe um jeito, na verdade não falar, né, mas assistir Star Wars? Existe um conceito melhor para se abordar este magnífico universo criado pelo George Lucas e agora está nas mãos da Disney? É o que a gente vai falar neste vídeo. Bom, Star Wars foi criado em 1979, como sabemos, e temos lá o episódio 4, depois alguns anos depois tivemos o episódio 5 e mais algum tempo depois tivemos o episódio 6. Tivemos várias adaptações, várias elaborações, aí tivemos Uma Nova Esperança virando o episódio 4, com o lançamento do episódio 1, e acabou virando uma bagunça e que às vezes se torna uma confusão para quem não está no meio da fandom, para quem não está familiarizado com o universo de Star Wars. Quando olha essa quantidade de conteúdos, quando olha essa quantidade absurda de filmes, séries, quadrinhos ou até mesmo animações, acaba ficando perdido. E aí existem várias formas de você assistir ou acompanhar Star Wars. Você pode acompanhar ali da forma como você quiser, porque uma hora ou outra vai fazendo um pouco mais de sentido, por mais que você acabe pegando um spoiler adiantado ou você acabe pegando ali um contexto na qual você tá boiando. Se você assistir todas as coisas que tem de Star Wars, uma hora ou outra você vai entender tudo. Uma hora ou outra, não é verdade? Não tudo, né? Mas você vai entender o que a gente está entendendo atualmente na saga. Mas uma hora ou outra você vai se encontrar. Aqui nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o formato na qual eu acredito que seja a melhor maneira de assistir Star Wars. Eu vou repetir, é a minha opinião de uma pessoa que já assistiu quase tudo que existe de Star Wars e que está começando a ler as coisas também, os quadrinhos, e para poder acompanhar o universo de Star Wars por aqui também. Aquilo que nós chamamos de ciclo Anakin é a minha visão de como acompanhar Star Wars da melhor forma possível. E eu gosto deste ciclo Anakin porque ele coloca o personagem no centro do universo. Porque, como nós sabemos, durante toda a jornada do Anakin, ele é considerado como o escolhido. Calma que eu não vou dar muitos spoilers, na verdade eu não vou dar quase nada de spoilers nesse vídeo, mas com o centro do Anakin ser o escolhido, é claro que ele se torna essa peça fundamental para a gente poder acompanhar Star Wars naquilo que eu considero a melhor percepção para acompanhar a jornada. E para isso, então, nós deveremos começar através das séries e também dos filmes que focam no personagem. Então, para começarmos aqui, eu acredito que para você se agarrar, para você se apegar a Star Wars, eu recomendo você começar por Rogue One. Ah, mas você vai começar logo por Rogue One, LP? Você tá falando logo sobre isso?
Por que eu tô falando para começar por Rogue One? Porque o episódio 4, ele é muito lento, mas ele é lento por causa das expectativas e também da forma como os filmes eram feitos na época. Então, o Rogue One, ele já atualiza o conceito de Star Wars para os dias de hoje e acaba fisgando, acaba trazendo aquela cena épica que nós temos no final do filme e faz você já cair assim de paraquedas no episódio 4 de uma forma incrível. Então, o primeiro filme que você deve assistir é o Rogue One e depois você já emenda o episódio 4 e também o episódio 5 pra ter aquele plot twist. Teve aquele plot twist, aí sim você já consegue realmente conceber toda a jornada e a forma como o Anakin é extremamente importante para você acompanhar os demais conteúdos de Star Wars. Assim, colocou todos esses conteúdos em dia, você vai regredir para o episódio 1, na qual vai começar a contar a história do Anakin, vai começar a contar a história do porquê que ele é o centro de Star Wars. Aí você vai assistir o episódio 1, vai assistir o episódio 2 e a forma como tudo isso vai se construindo na relação dele como Padawan do Obi-Wan e também sobre toda a relação até termos Luke Skywalker e Leia Organa, dois personagens realmente incríveis na qual nós visualizamos através do episódio 4, 5 e 6 e toda a jornada dos personagens. Nessa concepção, então, nós temos Clone Wars, que é a animação de Star Wars. Clone Wars e o episódio 3, ele deve ser assistido numa sequência. Eu acredito que você deve assistir 6 temporadas. Para você não pegar spoilers da 7ª temporada, você deve assistir 6 temporadas de Clone Wars. E quando você chegar na 7ª temporada, assista o episódio 3 antes, porque senão você vai acabar pegando spoilers do filme. Basicamente, então, você vai lá, assiste o episódio 3 e volta pra 7ª temporada, volta pra finalizar a 7ª temporada de Clone Wars pra ter toda uma percepção interessante. No final de Clone Wars, nós temos a continuação através de Bad Batch, né, que é uma das grandes animações que está saindo agora por Star Wars. E nós também temos toda uma formação interessante dos clones que são os mal formados, ou aqueles que são extremamente excepcionais e que tá tendo uma excelente abordagem, uma excelente construção para algumas cagadinhas que ocorreram durante o episódio 7, 8 e 9 da última trilogia de Star Wars. Depois de Bad Batch, nós temos aqui Ben Kenobi, que é uma série muito interessante sobre um confronto direto que rola entre mestre e discípulo, entre mestre e Padawan, e a forma como tudo isso vai sendo abordado para libertar a cabeça do Obi-Wan da sequência que aconteceu, de tudo aquilo que aconteceu no episódio 3. Então eu acredito que depois de Bad Batch deve ser ali para você assistir o próprio Ben Kenobi para ficar realmente gravado na sua cabeça. Depois nós temos Rebels, você pode acompanhar ali o Rebels de uma forma incrível, que eu acho que tem ali uma certa construção interessante para você fixar alguns personagens, ter algumas ideias, ter um desenvolvimento bacana ali também. E depois, para finalizar tudo, depois que você visualizou todas essas construções, teve ali abordagens completas de personagens, vai pro episódio 6, na qual você consegue visualizar por que o Anakin é o separado, é o escolhido, aquele que é desenvolvido para trazer o equilíbrio à força. Depois do episódio 6, nós temos Mandaloriano, que tá capengando assim nas últimas temporadas. Tem uma primeira temporada muito interessante. A segunda e a terceira temporada é aquilo lá, né, existente. E nós também temos a primeira temporada de Ahsoka, que é, ó, filé, incrível, maravilhoso. A gente vai teorizar muitas coisas dessa temporada da Ahsoka aqui no canal. Por mais que tem muita gente que reclama do ritmo, eu não tenho que reclamar desta primeira temporada de Ahsoka. Inclusive, eu acho até mesmo que o Filoni desviou verba dos filmes da Marvel pra colocar no CGI de Ahsoka.
Mas isso aqui é uma brincadeira que eu tenho aqui, uma piada interna que eu tenho aqui com a galera que eu converso sobre Star Wars, mas é porque eu gosto pra caramba, gostei pra caramba dessa primeira temporada de Ahsoka. Aí nós temos os famigerados episódios 7, 8 e 9 pra você acompanhar. São os episódios mais polêmicos de Star Wars até agora. Tem gente que gosta muito do episódio 8, tem gente que odeia o episódio 8. Eu acho que é um consenso que ninguém gosta do episódio 9, mas você deve assistir porque provavelmente os futuros filmes, as próximas abordagens vão trabalhar bastante esses conceitos relacionados aos episódios 7, 8 e 9. E nos resta então 3 séries que você pode assistir na ordem que você quiser. Tem o Boba Fett, que ali, né, não é muito assim, agradável de se acompanhar. Tem Solo, né, o Solo ali, que é a forma de como o Han Solo, ele tem a sua abordagem, como ele conhece o Chewie, né, o Chewbacca. Tem todas as questões realmente elaboradas nesse filme, que poderia ser um filme interessante, mas acaba sendo bem terrível. E nós temos a última série que vai sair agora, se eu não me engano, é no mês de maio, que é The Acolyte. The Acolyte, que significa aquele que é o discípulo, aquele que é a pessoa que estará ao lado de um Sith. E nós vamos vamos ver aqui uma história que vai acontecer 100 anos do episódio 1, 100 anos dos acontecimentos do episódio 1, o que vai ser extremamente interessante. Então, essas duas séries você pode pegar para assistir, pode pegar ali para acompanhar, né, que é Boba Fett e Solo. Na verdade, Solo é um filme e Boba Fett é uma série. Você pode acompanhar da maneira que você quiser. Se tiver ali com a namorada, com a esposa, não tiver nada para assistir, você pode colocar Solo para acompanhar. E assim, não vai ter tanta interferência assim na trama principal nesse ciclo Anakin. Agora, The Acolyte tem tudo para ser uma das grandes criações de Star Wars dos últimos tempos. Não digo assim de CGI ou coisa do tipo, mas talvez em história, porque tende a abordar os 100 anos dos acontecimentos da ameaça fantasma. E essa vai ser ali uma grande abordagem para você poder acompanhar. Então, se você quiser acompanhar The Acolyte, conforme você for acompanhando os demais filmes no ciclo Anakin, você também vai poder fazer isso. Vai poder acompanhar Rogue One, episódio 4, episódio 5, episódio 1, episódio 2, Clone Wars, todas as demais criações de Star Wars, ao mesmo tempo que você vai assistindo The Acolyte também semanalmente. E quem sabe a gente traga aqui no canal todos os episódios, é claro, se vocês quiserem, pra gente falar mais de Star Wars por aqui.